ver como começar os assuntos abordados. Vão ser esses, tá? Vou ficar com a parte do D2, então, do 1 até o 5, e do até o 6 até o 9, que é a parte de matriz. Vamos começar pelo segmento de reta. Só dizer uma coisa que aqui em São não vai ser uma revisão de VGA, né? Não é mais VGA, meu nome agora? Isso é a aula matricial. Então vai ser só os conteúdos, a gente não vai abordar muito o campo da álgebra, da álgebra linear, no caso, né? Mas só revisar esses conceitos de vetores, unitário, segmento de reta, matriz, escalonamento, tudo isso daqui. Vamos começar por definição de segmento de reta orientada. Fazer aqui um plano cartesiano. Vamos mostrar. Dá para enxergar isso? Tá? Vamos botar aqui dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Vamos traçar uma reta PQ e vamos colocar uma flechinha. Certo? Isso aqui é um segmento de reta orientado. Por quê? Por que é segmento? Porque é um recorte de uma reta. Reta é uma linha infinita, né? Então, no caso, seria infinito para cá e infinito para cá. A gente pega um recortezinho, certo? E aí chama de segmento de reta. É orientado porque ele possui essa flechinha aqui, ele possui um sentido. Nesse caso, o sentido do ponto P até o ponto Q. Aí, os segmentos de reta orientados, eles possuem três propriedades: a direção, o sentido e o comprimento. A direção é o ângulo do segmento. Então, se eu tivesse um segmento, vai acontecer do outro segmento, né? Se eu tivesse um segmento assim, a direção seria horizontal. Se tivesse assim vertical, assim diagonal, por aí vai. O sentido é da onde o segmento começa e da onde ele termina. Nesse caso aqui, o sentido é do ponto P até o ponto Q. Certo? O comprimento vai ser justamente o tamanho do segmento de reta orientado. Como é que a gente calcula esse comprimento? Deixa eu escrever esse segmento aqui. Aqui o ponto Q, com as coordenadas Q1 e Q2, e o ponto P, P1, P2. Certo? A gente vai fazer Pitágoras. Então a gente vai medir esse cateto aqui e esse cateto aqui. Esse cateto aqui de baixo vai ser justamente P1 menos P1, certo? Ponto final menos inicial. Esse cateto aqui do lado vai ser P2 menos P2, certo? Agora a gente aplica Pitágoras. Então, o comprimento do segmento de reta orientada PQ ao quadrado vai ser igual a P1 menos P1 ao quadrado mais Q2 menos P2 ao quadrado. Certo? Aqui está quadrado, passa para o outro lado de forma a raiz. Então o comprimento, a fórmula do comprimento vai ser raiz de P1 menos P1 ao quadrado, mais P2 menos P2 ao quadrado. Certo? Essa fórmula para segmentos de reta orientado no plano, no R2. Se fosse um segmento de reta no R3, aí adicionaria mais uma componente aqui, né? Aí daí você vai ver. Nesse caso da imagem, eles vão ser dois comprimentos diretos, dois segmentos diretos orientados que possuem a mesma direção, né, direção na diagonal, possuem o mesmo sentido e possuem o mesmo comprimento. Isso significa que eles são equivalentes entre si. Eles não são iguais, tá? Porque eles começam de pontos diferentes, mas eles são equivalentes. Aí o conceito de vetor, né? A gente aprende em VGA, álgebra matricial,
vetores são segmentos de reta orientados, mas não são. Não é a mesma coisa. O vetor é um conjunto de segmentos de reta orientados equivalentes entre si. Esse aqui na imagem tem vários segmentos de reta. E todos eles são equivalentes entre si, porque todos possuem o mesmo módulo, mesma direção e sentido. Então, esses segmentos representam um único vetor, o vetorzinho V. Certo? Beleza, como é que a gente habitualmente representa um vetor, então? A gente representa um vetor por um segmento de reta que começa na origem. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano, certo? E a gente vai representar um vetorzinho XY como um segmento de reta que parte da origem e vai até o ponto PXY. Certo? Com essa definição de vetor, o vetor não é mais uma flechinha. Ele é um par ordenado de números reais. Certo? E o x e o y, nesse caso, eles vão ser chamados de componentes do vetor. Ou pode ser coordenada também. Beleza. Como é que a gente faz a soma de vetores? Da forma algébrica, né? Vamos supor dois vetorzinhos aqui, U e V. Oi? Faz mal um pouquinho. Então não vai chegar lá atrás? Beleza. Como é que a gente faz a soma desses vetores? De forma algébrica. O V vai ser a soma das respectivas coordenadas. Vai ficar 1 mais V1, U2 mais V2. Vai ser assim, a operação de soma. A intuição geométrica que a gente tem é essa da imagem aqui, ó, que é a regra do paralelogramo. Certo? Alguém já ouviu falar disso? Vocês aprenderam, né? Já. Justamente, essa aqui é a intuição geométrica da soma. É o quadro, pô, não toca nele não, senão ele passa. Ah, é? Beleza, agora a operação de multiplicação. Assim como a soma, a multiplicação por escalar também é uma operação. Só que, em vez da soma, que é uma operação que pega dois vetores e resulta no outro vetor, esse aqui vai ser uma operação de um escalar com um vetor. Então, por exemplo, queremos o vetorzinho V1, V2 e multiplicar ele por um escalar K. Algebricamente, ele faz essa operação como? A gente faz soleria, né? A gente multiplica cada coordenada pelo escalar K. Então, o vetor KV vai ser KV1, KV2. Certo? A intuição geométrica da coisa é qual? Temos um vetorzinho V aqui e queremos multiplicar ele por 2. Ou seja, vai resultar no vetor que é a mesma direção, mesmo sentido, só que 2 vezes maior que V. 2V. Tá? Se K for menor que 0, acontece algo diferente. Então tem aqui o plano, tem aqui o Vzinho. Se a gente multiplicar o Vzinho por menos 1, o que vai acontecer? Vai resultar num vetor que é a mesma direção, mesmo módulo, comprimento, mais sentidos diferentes. Então está vindo de cá para cá, está vindo de cá para cá. Menos V. Se a gente multiplicar por menos 2, mesma coisa. Vai resultar num vetor de sentido oposto, mesma direção, só que agora com comprimento 2 vezes maior que o V. Essa é a intuição geométrica da operação de multiplicação por um escalar. Vou fazer
fazer uma questões agora. A A, ele pede para fazer a multiplicação por um escalar e depois uma soma. Então, aqui, A, 3B menos 2 dado. 3B vai ser 3 vezes 2, 1, menos 2 vezes W, que é menos 1, 3. A gente resolve primeiro a multiplicação, certo? Tem um escalar que passa multiplicando as coordenadas. Vai ficar aqui o vetor 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Aqui esse menos 2 vai estar multiplicando esse vetor aqui. Vai ficar menos 2 com menos 1, 2. Menos 2 com 3, menos 6. Multiplicamos agora, é só somar. 6 com 2, 8. 3 com menos 6, menos 3. Pronto. Então, o resultado desse vetor vai ser esse aqui. Nessa questão B, ele dá o seguinte: a soma dos vetores, dos 6 vetores que apontam no centro 0, 0, num hexágono regular, para esses vértices, sendo que um desses vértices está localizado em 1, 0, como mostrado na figura. O que ele quer nessa questão? Ele quer a soma dos 6 vetores. Alguém tem alguma ideia de qual vai ser a soma desses 6 vetores? Sem cálculo, você vai fazer assim. A soma desses vetores vai dar 0. Por quê? Aí não precisa fazer cálculo nesse caso. Como é um hexágono regular, então todos os vetores vão ter tamanhos iguais, só que na direções diferentes. Esse vetorzinho aqui, somado com esse, dá o vetor nulo, então esse anula. Esse vetor somado com esse se anula, e esse vetor somado com esse se anula. Então no final a soma vai ser o vetor 0, justamente pelo argumento da simetria. A gente deu vetores até agora no R2, mas no R3 é a mesma coisa, as mesmas operações, elas estão funcionando do mesmo jeito, multiplicação por escalar também, do mesmo jeito. O que muda é que acrescenta mais um componente, só isso. Aí ele pede para resolver um sistema de equação envolvendo vetores. Como é que a gente faz? Mesma coisa com números. A gente quer descobrir qual é o vetor x. Então a gente pega o x e isola para o canto. Isso aqui está diminuindo, passa para o outro lado, somando. Vai ficar 3 mais 1, 4x. Esse aqui está diminuindo, passa para o outro lado, somando. Vai ficar 1, 2, 3, mais 3, 2, 1. 4x. A soma desses vetores vai ser 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado e elimina. Vai ficar x é igual a 1 quarto de 4 e 4. Ou seja, vai dar o vetor 1. X igual a 1. Certo? Alguma dúvida? É sobre o x, né? Esses vetores aqui, esses W também são vetores, certo?
Então, a mesma coisa. Aí tem que isolar x no lado da equação. Aqui, está multiplicando dois vetores. Então, a gente faz distributiva. Pode fazer distributiva com vetores? Pode. Não tem problema nenhum. Vamos fazer. 2 vezes V, 2V. 2 vezes W, 2W. Menos V. Menos 3 com X, menos 3X. Menos 3 com menos W, mais 3W. Certo? Passamos o X para um lado e o restante passamos para o outro lado. Vai ficar. Está negativo, passa positivo. 4x. Esse aqui está positivo, passa negativo para cá. Está positivo, passa negativo para cá. Vai ficar menos 3b e a. Certo? Está multiplicando, passa medido para o outro lado. X igual a 1 quarto menos 3b mais W. Certo? A solução é essa. Não há. O jeito que vocês aprendem a eleger a combinação linear, vocês sabem o que é? Você não aprendeu não? Vamos supor N vetores, certo? Vou dizer que tem o vetor 1, o 2, até o vetor N. A gente quer formar um outro vetor V que seja soma dos múltiplos desse vetor. Ou seja, a gente vai escrever V como A1, 1, A2, 2, AN, VN. Como o vetor V foi formado pela soma dos múltiplos desses vetores, então a gente diz que V é combinação linear dos vetores do 1 até o N. Certo? E esses A1, A2, AN são escalares, tá? Alguma dúvida na definição aí? Certo? Ao saber dessa definição, a gente encontra alguns vetores que são especiais, que são os vetores básicos canônicos, né? Todo mundo sabe o que é os vetores básicos canônicos. Por que eles são especiais? Porque qualquer vetor que a gente pensar, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores básicos. Então, pensa um vetor aí. 3, 2, 1. Esse vetor aqui está no R3. Certo? O R3 tem 3 vetores básicos canônicos. Então, a gente pode escrever esse vetor como 3 é 1, 2 é 2, 1 é 1. Certo? Fez escrever esse vetor de combinação linear dos vetores básicos. Certo? É 1. É 1 vai ser o vetor em que a primeira coordenada vai ter 1, resto 0. É 2 vai ser segunda coordenada 1, resto 0. É 3, terceira coordenada 1, resto 0. Certo? Se a gente quiser, o vetor EJ vai ser o vetor que vai ser todo de 0. E na posição J vai ser 1. Certo? E vai ser a posição J. Aí você define. Por qualquer vetor pode ser com combinação linear
desses vetores, eles são chamados de bases. No R2, vai existir dois vetores canônicos, certo? O 0 e 0, 1. Então a dimensão de R2 vai ser 2. No R3 vai ter 3 vetores básicos. Então a dimensão vai ser 3, certo? Então a quantidade de vetores base canônica, o espaço, vai determinar a dimensão dela. Letra A. Dá para fazer esse cálculo, né? Qual é que é o vetor que vai ser resultante dessa combinação linear? Justamente, né? Vai ser o vetor 3 menos 2 e 1. Por quê? Eu vou fazer a combinação linear. 3 vezes 1, 0, 0, mais menos 2 vezes 0, 1, 0, mais uma vez o vetor 0, 0, 1. Multiplica para ficar 3, 0, 0, mais 0, menos 2, 0, mais 0, 0, 1. Somando agora, vai formar o vetor 3, menos 2, 1. Não precisa fazer esse cálculo, de cabeça para saber, né? Ok. Quando a gente tem o E1 aqui, a gente sabe que o 3 vai ter na coordenada. O E2, o menos 2 vai estar na segunda coordenada. Aqui é 1, né? O E3, o 1 vai estar na terceira coordenada. Então não precisa fazer cálculo não. Aí, beleza. Agora B. Escrevendo esse vetor aí, 3, 5, menos 2, menos 1, com combinação linear dos vetores bases. Alguém tem alguma ideia de como ficaria? Como é que a gente escreve esse vetor na base? Certo. Esse aí, como são tem 4 componentes, então está na R4. Mas como é que a gente escreveria nesse formato assim? 3 é 1, mais 5 é 2, menos 2 3 é 1, mais 5 é 2, menos 2 é 3. 2 é 3, menos é 4. Justamente. Aquele vetor vai ser escrito dessa forma de vetores básicos. Gente, agora vai ser a operação de produto escalar. Como é que a gente calcula algebricamente o produto escalar? Ah, não, só frisando o negócio. O produto escalar é uma operação que tem como Input. entrada. Tem como entrada dois vetores e saída um escalar. Por isso chama produto escalar. É um produto entre dois vetores que retorna um escalar, ou seja, um número. Qual é a definição de forma algébrica? Como é que se calcula? Certo? Temos o vetorzinho 1, 2 até o N. Certo? Esse vetor aqui, como tem N coordenado, vai ser um Rn. Vetor B também. O produto escalar 1V, ele vai ser a soma das multiplicações das respectivas coordenadas. Então vai ficar 1 vezes V1 mais o 2 vezes V2 o N Vn, certo? Por que é importante essa operação? Porque a gente está para calcular
comprimento do vetor com essa operação. E dá para saber quando se eles são ortogonais entre si. Certo? Se, por um acaso, a gente fizer um produto escalar de dois vetores e o resultado for o número zero, quer dizer que U e V eles são ortogonais entre si, ou seja, eles são perpendiculares. Então tem um vetor V aqui, o U vai ser assim, ó, uma ângulo de 90 graus. Certo? A. Produto escalar de U e V. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 4. E o vetor V é 1, 0 menos 2. O produto escalar vai ser 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 0, 0. 4 vezes menos 2, menos 8. Então o resultado vai ser menos 6. Certo? Multiplicação de dois vetores deu um número. O B, ele quer a multiplicação escalar do vetor 3, 5 por ele mesmo. 3 menos 1. Estou errado, né? Produto escalar desses dois vetores. 3 vezes 3, 9. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Isso aqui vai dar 34. O C. O produto escalar de V com o vetor EJ. Certo? V vai ser esse vetorzinho aqui. E EJ vai ser o quê? Vai ser um vetor, basicamente, em que na coordenada J vai ser 1. Então vai ser 0, 0. Aí na coordenada J vai ser 1. O resto, 0. Certo? Multiplicando esses dois vetores, vai dar o quê? V1 vezes 0, 0. V2 vezes 0, 0. Aí você vai multiplicando todas as coordenadas por 0, vai dar 0. A única coordenada que não vai zerar é a coordenada VJ. Certo? Então vai dar 0, 0, 0, VJ, 0, 0, 0. Certo? Então o produto escalar e V com EJ vai ser VJ. O produto escalar é uma operação que dá para calcular de dois jeitos. Dá para calcular pelo método algébrico, que é aquele de multiplicar as coordenadas e somar depois, e tem o método geométrico, que é esse aqui, ó. U vezes V vai ser igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo de ex. Certo? Então vamos calcular o vetor 1, 0, 1, dos dois jeitos. O jeito algébrico é multiplicando, né? Colocar 1 vezes 1, 1, 0 vezes 1, 0. Certo? Então o produto escalado, você vai depois vai dar 1. Do jeito geométrico, vai dar módulo disso aqui, que vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, vezes
módulo disso aqui vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é a norma, não? É a norma. A norma é o comprimento. É a mesma coisa. Norma, comprimento, tamanho, certo? Quer dizer a mesma coisa. Aí está como cálculo justamente o nome, né? Isso foi um módulo aí. É porque módulo, norma é a mesma coisa. Aí, vezes o cosseno do ângulo. Qual é o cosseno do ângulo desse caso? Se a gente representar os vetores 1, 0 e 1 no plano cartesiano, vai ficar assim. Acho que vai ser o vetor 1, 0, certo? Não está vendo? 1, 0. E aqui vai ser o vetor 1. Vai chegar. O ângulo entre eles fica fácil de ver. Por quê? Porque vai formar um triângulo reto, um triângulo retângulo, de lado 1. Qual é o ângulo que fica aqui, que forma um triângulo reto de lado 1? 45. 45, né? Então a gente sabe que o ângulo entre esses dois vetores vai ser 45. Então isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 2. Não, mais não. Vezes raiz de 2 vezes cosseno de 45. Certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes, qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso, raiz de 4 aqui. 2. 2 sobre 2, ou seja, 1. Então a gente calculou o produto escalar das duas formas. Da forma algébrica e da forma geométrica. Beleza, agora a definição de norma, comprimento, módulo. Né? A gente viu a fórmula para segmento de reta, e essa fórmulazinha aqui. Raiz dos componentes ao quadrado. Né? Mas essa fórmula pode ser escrita em função do produto escalar. Certo? Como é que a gente faz isso? Módulo de V é igual a raiz de V ao quadrado mais Vn ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito por módulo de V produto escalar V. Ok. Fazendo o produto escalar ele por ele mesmo, vai dar V1 vezes C1, V1 quadrado. V2 vezes V2, V2 quadrado. Aí, Vn vezes Vn, Vn quadrado. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, no caso, se a gente calculasse o módulo de 2, 3, do vetor 2, 3, a gente faria como? Faria raiz de 2, 3 vezes 2, 3. 2 com 2, 4. 3 com 3, 9. Ia dar raiz de 13. Certo? Agora, quando a gente calcula o módulo do vetor e ele está igual a 1, quer dizer que o vetor tem tamanho 1. A gente chama esse vetor de V-sum ou vetorizado, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Fazendo o módulo desse vetor,
vai dar 1. Certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2, 1 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 1 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, 1. Então, o módulo disso aqui é igual a 1. Então, quer dizer que esse vetor, ele é um vetor unitário. Tá também, através do produto escalar, vai descobrir o ângulo entre dois vetores. Certo? Que é justamente essa formulazinha aí. Essa fórmula é só a manipulação dessa fórmula geométrica aqui. Ó, como é que chega? U entre B vai ser módulo de U, módulo de V, vezes cosseno. Tá? Aqui está multiplicando o passo dividindo, vai ficar UV sobre módulo de U, módulo de V, igual a cosseno do ângulo. Certo? Tá cosseno aqui, passa a cosseno do outro lado. Um ângulo entre esses dois vetores, o V, vai ser igual a cosseno de produto escalar o V sobre o módulo de U, módulo de V. Certo? Então, vamos lá, vamos calcular o ângulo para aqueles dois vetores. 1, 0, 0, 1. Não, 0, 1. A gente sabe que ele calculou que o ângulo dá 45, né? Mas quer saber através da forma. Então, vai ficar a cosseno de 1, 0, 1 sobre módulo de 1, 0, módulo de 1 igual a pé. Então, isso aqui dá quanto? Dá 1. Dá 1. O módulo de 1, 0. 1. Módulo de 0, 1. Módulo de 1. Raiz de 2. Raiz de 2. Vai ficar a cosseno de 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que é aplicado no cosseno da raiz de 2 sobre 2? 45. Então, o ângulo entre U e V vai ser 45. Essa é a forma para a gente calcular o ângulo. Agora, a explicação de por que um produto de dois vetores dá zero quer dizer que eles são ortogonais. Qual a explicação? Vamos supor que... Como é que vai esse conceito do arcosseno para a gente achar 45? É o seguinte, Eu entendi que a gente buscou aí qual é o cosseno e o cosseno que dá o dos dois, né? Mas aí como é que funciona essa? O arcosseno e qual é a definição? arcosseno, arcosseno vai ser a função inversa do cosseno, certo? Então, por exemplo, se o cosseno de um ângulo é raiz de 2 sobre 2, certo? A gente pode passar esse cosseno para o outro lado, certo? A gente pode aplicar o arcosseno dos dois lados, vai ficar arcosseno, o cosseno ao quadrado, b cosseno certo? Igual a arcosseno de raiz de 2 sobre 2, certo? Esse aqui vai anular o cosseno. Por quê? É lá em pré-cálculo. F
que f menos 1 x vai dar o próprio x. Né? Lembra aí, pessoal? Então, como o arcosseno é a função inversa do cosseno, então o resultado sempre vai ser o próprio ângulo. Vai dar um ângulo igual ao arcosseno. E o ângulo que ele faz no eixo Z vai ser 90. 90. Está dando para enxergar isso? Pronto. A questão pede justamente isso, para a gente calcular esses ângulos aqui, só que em vez desse vetor vai ser o vetor 2, 3, 6. Como é que a gente faz isso? A gente vai representar. A gente vai representar os eixos coordenadas pelas bases canônicas, certo? Então a gente quer, por exemplo, medir primeiro o ângulo do eixo x com o vetor. Então a gente vai medir o ângulo de E1 com 2, 3 meio. Faz sentido isso para vocês? Por quê? A gente está representando o eixo x com o vetor base é 1. Para saber esse ângulo aqui, aplica naquela formulazinha. Certo? Mostrei a fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Peraí. Isso aqui. Então esse vetor E1 vai ser 1, 0, 0. O ângulo no eixo x vai ser arcosseno de produto de terra desse com esse, está quanto? 2. O módulo desse está quanto? Calculou. 7. O módulo desse está quanto? 1. Certo? Então, o ângulo que esse vetor 236 faz no eixo x vai ser arcosseno de 2 sobre 7. E aí tem que pegar a calculadora para ver, né? Deixa eu ver qual é. Alguém faz aí. Como é que tá feliz aqui? Alguém tem calculadora aí fácil? Façam aí. Já tem aqui já. Vai dar mais ou menos 73,4 graus. Lembrando que a calculadora tem que estar em grau, viu, gente? Para fazer esse cálculo aí. A científica. Também. Mas ela vai dar aquele valor. Sim. Você vem mais um pouco pra cá. Pronto. Vou pegar aqui você direitinho. Certo? Tem alguma dúvida? Para descobrir os outros ângulos, é a mesma coisa. Só que em vez de representar o eixo y, o E1 vai ser 2. Certo? Dá para entender o porquê? Então, o ângulo... Vai ver não. O ângulo no eixo y vai ficar arcosseno de isso aqui vezes isso aqui, dá quanto? Produto escalar desse com esse, dá quanto? 3. 7, que é o módulo, vezes o módulo desse, que é 1 também, vai dar 7 sobre 3. Vai dar qual? 64 vezes 6 graus. Certo? Essa operação vai ser o produto vetorial, que é o produto entre dois vetores que vai dar um vetor. Certo? No produto escalar, a gente multiplica dois vetores e dá um número. Nesse não.
vai multiplicar dois vetores e vai resultar também no vetor. Certo? Uma curiosidade sobre esse produto vetorial é que essa operação só é definida no R3. Ela só funciona no R3. Não existe produto vetorial para R2, R4, R5, certo? Mas produto escalar existe para qualquer espaço. R2, R3, R4, para fazer produto escalar. Beleza, como é que a gente faz essa operação, né? É com esse tambor aí, a fórmula desse tambor aí. O 2, V3, menos o 3, V2. Você pode decorar. Isso aí fazendo a prova. Eu não faço assim. Eu faço pelo determinante. Tem um outro jeito de calcular o produto vetorial. Que é justamente o determinante dessa matriz aqui, certo? A primeira linha vai ser os vetores base canônica, certo? A segunda vai ser os componentes de U e a terceira vai ser os componentes de V, certo? Calcula o determinante e acha, no final o resultado vai ser um vetor. Com a interpretação geométrica, deixa eu pegar o negócio aqui. Certo? Aí tem dois vetores, A, B. Eu vou dizer que são essas ferramentas aqui, certo? A gente pega esses dois vetores e faz o produto vetorial. O produto vetorial ele vai resultar num vetor que vai ser ortogonal aos dois primeiros vetores. Ou seja, vai resultar num vetor que aponta ou para cima ou para baixo. Certo? Por que pode ser para cima ou para baixo? Porque dos dois jeitos, o vetor vai ser ortogonal tanto a esse quanto a esse aqui. Certo? Essa é a interpretação dessa operação. Como é que a gente sabe se o vetor resultante vai apontar para cima ou para baixo? Depende da ordem que a gente fizer a operação, né? Se a gente fizer A produto vetorial B, vai dar para cima, por exemplo. Se a gente fizer a operação B produto vetorial A, vai dar já o sentido contrário, certo? Como é que a gente sabe? A gente usa a regra da mão direita, certo? Então aqui está o vetor A, o azul, e aqui o vetor B. A gente quer o resultado de A produto vetorial B, certo? Ou seja, vai pegar a nossa mão direita e vai fazer A em direção de B, A em direção de B. O dedão vai apontar para cima. Então quer dizer que A vetorial B vai resultar no vetor apontando para cima, certo? Mas é ao contrário agora. B vetorial A. B apontando para o A, certo? O dedão vai apontar para baixo. Vai apontar então um vetor na direção para baixo, certo? É assim que a gente sabe. Beleza. Tem outra interpretação geométrica dessa operação. A magnitude de um vetorial V, ou seja, o módulo desse vetor, esse aqui é o vetor, né? O vetorial V vai ser também o vetor. O módulo desse vetor vai ser igual à área do paralelogramo que vai ser formado por V e U. Como assim, né? Vou fazer aqui. Aqui está U e aqui está V, certo? Esses dois vetores, eles formam um paralelogramo. Certo? A área desse paralelogramo vai ser o módulo do produto vetorial U por V. Certo? Por que isso? Porque o módulo do produto vetorial U por V vai ser igual a módulo de U, módulo de V, seno dessa vez e θ. Certo? Como é que a gente calcula
paralelogramo. Base vezes altura. Certo? A altura vai ser quanto? Vai ser módulo de U vezes seno do ângulo aqui, ó. Não, vai ser cosseno. Vai ser cosseno. Certo? E aqui vai ser... A área seria igual a U seno. Certo? O ângulo vai ser... Não, vai ser seno, na real. Vai ser seno. Então, vai dar isso aqui, né? O módulo de U vezes o seno desse ângulo vai dar a altura, H. Certo? H vezes o comprimento de V, que é a base, vai dar justamente a área do paralelogramo. Então, por isso que isso aqui representa a área do paralelogramo. Certo? Alguma dúvida, gente? Uma curiosidade, né? O produto vetorial V, se ele der zero, quer dizer o quê? Quer dizer que eles são paralelos, ou seja, o ângulo entre eles vai ser ou 0 ou 180. Por quê? Vamos pensar no raciocínio da área do paralelogramo. Se você pegar dois vetores, certo? E botar eles paralelo, quanto é que vai ser a área do paralelogramo? 0. Certo? Por isso que o vetorial V, se der um vetor nulo, é porque eles são paralelos, certo? Letra A. Um vetor que seja ortogonal a ambos os vetores U e V. Certo? Então, entre esses vetores, U e V, a gente tem que encontrar um vetor que seja ortogonal aos dois. Como é que a gente acha esse vetor? Justamente, produto vetorial, né? Porque vai dar um vetor que vai ser ortogonal aos dois. Então, 1, 2, 3, produto vetorial, menos 1, 0, certo? Como é que a gente faz isso? Determinante. É 1, é 2, é 3. Pode ser JK. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, 0, 1. Certo? Agora faz o determinante. É mais fácil fazer por sarri, né? Que é repetir as duas primeiras colunas. 1, 2, 0. Então isso aqui vai dar 2 é 1, menos 3 é 2 e 0 é 3. Agora sim. Vai dar 2 é 3, 0 é 1, 0 é 1 e menos é 2, certo? Todo mundo sabe, né? Fazer a regra de sair, determinante. Pronto, vai dar isso aqui. Não é 3, tá? É porque é o seguinte, como não está indo desse jeito, então é negativo. Então vai ser... Tem um sinal de menos da fórmula. Entendeu? Isso. Aí, 2 com 0, 2 é 1. Menos 3 com menos 1, menos 4 é 2. 2 com 0, 2 é 3. Isso aqui é o vetor, né? Vai ser o vetor 2, menos 4,
2. Então a gente multiplicou 2 vetores e o resultado deu um outro vetor. É esse. Ah, certo. Esse vetor, ele vai ser ortogonal a esses dois primeiros aqui. A gente pode verificar isso. Se a gente fizer o produto escalar desse com esse, tem que dar 0. Se fizer esse com esse, também tem que dar 0. Vamos ver se dá 0? Então, 1, 2, 3. Produto escalar 2 menos 4, 2. 1 com 2, 2. 2 com menos 4, menos 8. 3 com 2, 6. Deu 0. Então esses dois são ortogonais. Mas é do outro agora. Menos 1, 0. Menos 1 com 2, menos 2. 0 vezes menos 4, 0. 1 com 2, 2. Deu 0 também. Deu 0 também. Quer dizer que são ortogonais. Letra B. Letra B. A área do paralelogramo formado pelos vetores UV. Como é que a gente faz? Como é que a gente descobre? Deixa ele responder. Deixa ele responder. Como é que faz, gente? Sério, a gente já fez produto vetorial, né? De UV. E agora? Feito pelo vetorial, a gente faz o quê? Para achar a área do paralelogramo, como a gente viu aqui. Depois de já ter feito o produto vetorial. Já lembra da fórmula. A gente aplica agora o módulo, né? Só tirar o módulo do nosso vetor, né? Ali. Certo? Aplica o módulo aqui contra a área do paralelogramo. O módulo desse vetor vai ser quanto? Dois vezes 2, 4. Menos 4 vezes menos 4, 16. Certo? 2 vezes 2, 4 também. Então o módulo vai ficar 24. Eu acho que dá para. Já tem ali já, 2 raiz de 6. Vai ficar 2 raiz de 6. Então o que representa esse 2 raiz de 6? A área do paralelogramo, certo? Formado por U e V. Vamos para a última operação agora de vetores, que é o produto misto. O produto misto é a mistura, né? Mistura. São as duas últimas operações. O produto escalar e o produto vetorial. Então, o produto misto de V, W e X vai ser V escalar, W vetorial, X. Certo? O que vocês acham que vai ser o resultado disso aqui? Vai ser o vetor, vai ser o número? Vai ser o número, né? Por quê? Primeiro a gente faz o produto vetorial, né? Tá em parêntese. Vai dar um vetor. Ou seja, o produto escalar de V, o outro vetor, vai dar um número. Certo? Então, essa operação toda aqui vai dar um número. Como é que a gente calcula ela? Você pode fazer dois jeitos. Você pode calcular primeiro o produto vetorial e depois o escalar, ou você pode fazer o determinante já de uma vez. Certo? No caso, a gente calcula o produto misto desses três vetores assim. A primeira linha vai ser os componentes de V, V1, V2, V3. A segunda, os componentes de W. E a terceira, os componentes de X. Tá? E calcula o determinante dessa matriz. Isso aqui vai ser igual ao produto misto. Tá?
a interpretação geométrica dessa operação. A gente viu que a magnitude do produto vetorial vai ser a área de um paralelogramo, certo? Nesse caso, a magnitude, certo, vai ser o modo. Do produto misto vai ser igual ao volume de um paralelepípedo formado por esses três vetores, certo? Então, vou fazer o último exercício agora. Então ele quer o quê? Ele quer que você calcule o volume do paralelepípedo com os lados formados pelos vetores V, W e X. Então, o volume do paralelepípedo vai ser a magnitude de V, W, X. Certo? Calculando isso aqui, vai ser. Aí, Ok? 0, 1. Menos 1, 2, 2. Fala aí, gente, pra ele, por favor. 2, 2. Agora a gente faz esse determinante. Certo? Faz o sair, repete as duas primeiras colunas. Certo? Faz aí. 1 vezes 2 vezes 1, 2. 0 vezes 2 vezes 3, 0. 1 vezes menos 1 vezes 2, menos 2. Certo? 1 vezes 2 vezes 3 dá 6, negativo fica menos 6. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, negativo fica menos 4. 0 vezes menos 1 vezes 1, 0. Isso aqui tudo vai dar menos 10. Certo? Ou seja, isso aqui vai resultar em menos 10. Só que a gente quer o volume. O volume é o quê? O modo disso aqui. Então, o modo de menos 10 vai ser 10. Então, 10 vai ser o volume do paralelepípedo. Certo? Alguma dúvida, gente?